Inicia-se agora o estudo do fenómeno da encurvadura. Para tal, vamos considerar então uma régua, um objeto comum, para que possamos então reproduzir este exemplo em casa. Note-se que uma régua é um elemento estrutural, pode ser assim assumido, que tem um grande comprimento na sua direção axial. Coloca-se a régua ao alto e conseguimos então identificar bem o eixo longitudinal, portanto o eixo axial, que é o eixo do x, e outros dois eixos, o eixo do y e o eixo do z. Note-se que a secção transversal reta da nossa régua é constituída então por uma secção, vamos aproximar, uma secção retangular, cujo eixo dos y é este e o eixo do x é este. Os momentos de inércia são, considerando então esta como a base e esta como a altura desta secção transversal, podemos dizer então que o momento de inércia segundo y é igual à base vezes a altura ao cubo sobre 12. E o momento de inércia segundo z é igual à base ao cubo h sobre 12. É notório como o I de y, portanto o momento de inércia segundo o eixo dos y, é francamente superior ao I de z. Vamos então agora pegar na régua, vamos apoiá-la sobre uma mesa e vamos criar então uma carga axial na direção do eixo do x. Uma carga axial com a magnitude n. Conforme a carga axial vai aumentando, a nossa régua não se mantém reta. De repente, cria uma barriga, encurvando. E este fenómeno, então, tal como o nome indica, denomina-se por encurvadura. Note-se que, de facto, a nossa barra, portanto, a nossa régua, teve um deslocamento vertical, mas, a meio vão, também experimentou um deslocamento horizontal. É também curioso verificar que a nossa régua tem como que uma rotação em torno do eixo dos z's, sendo que então a aplicação dessas rotações nas extremidades iria provocar então o tal fenómeno de encurvadura. Ou seja, a rotação dá-se em torno do eixo do z. E nós vimos há pouco que o eixo do z é de facto o eixo que tem um momento de inércia mais baixo. O fenómeno de encurvadura dá-se então sempre segundo o eixo cujo momento de inércia é o mais pequeno da secção transversal. Portanto, podemos dizer que para a encurvadura estamos interessados no momento de inércia que seja o mínimo dos momentos de inércia da secção transversal. Independentemente da régua, independentemente do tamanho da régua, esta encurvadura irá sempre dar-se sobre o mesmo plano. Nunca irá dar-se a encurvadura observando uma rotação segundo o eixo dos y, pois esse momento de inércia é sempre superior. Irá dar-se sempre segundo o eixo dos z. Ou seja, segundo o eixo que apresenta o menor momento de inércia. Assim, verifica-se que elementos estruturais longos e esbeltos, carregados axialmente à compressão, são denominados por colunas ou pilares. Assuma-se então um pilar AB, carregado axialmente, com compressão, com uma força P, em que o ponto B apenas se pode movimentar na direção vertical. E o ponto A tem um apoio duplo, não podendo então apresentar deslocamentos quer em X, quer em Y. Seria expectável que este carregamento axial provocasse no ponto B apenas um deslocamento vertical
encurtando então o pilar AB. Para uma certa gama de valores de P, seria então expectável que, se traçássemos um gráfico força-deslocamento, que então iríamos até atingir a carga P, e aí seria então observável um deslocamento V. Sabemos que dentro de uma certa gama de valores, podemos então subir e descer a carga sem que se verifique ainda o fenómeno da encurvadura. Ou seja, dentro de um certo intervalo de valores, a carga axial de compressão não provoca qualquer tipo de deformação na viga, sem ser então deslocamentos axiais. Ou seja, a barra mantém-se reta. Tal como já vimos há pouco, existe uma carga axial teórica limite que cria uma instabilidade conhecida como encurvadura, a qual origina então uma falha súbita no elemento estrutural, levando ao seu colapso inesperado. Suponha-se novamente o mesmo pilar AB, carregado axialmente com o esforço de compressão P. Isto está-se então para o instante zero. Acima de um dado valor de carga, acima da carga crítica, então o pilar AB encurva, demonstrando então esta barriga que aqui está. Bem, neste caso então o ponto B irá demonstrar um deslocamento vertical, de facto, mas a meio vão iremos então ter um deslocamento horizontal. Posso tentar então aqui representar os diagramas força-deslocamento e vou então representar aqui o diagrama força-deslocamento, mas o deslocamento na direção vertical. Pois bem, até certo ponto, que é até à carga crítica, o deslocamento é linear. Vou chamar PCR a carga crítica. Depois deste ponto, o deslocamento, então, a relação deslocamento-força é algo deste género. Portanto, deixa de ser linear, não mais é linear. E o que acontece então a este deslocamento horizontal? Daí o seu colapso súbito. O problema deste deslocamento horizontal é que até certo ponto, até à carga crítica, não se verifica, portanto não há deslocamento horizontal, não há barriga, e de um instante para o outro ele aparece e surge, e dentro da mesma carga crítica, então, até levar à ruptura, vamos supor que a ruptura seria aqui, até à ruptura ele cresce sem aumento de carga. E, portanto, daí a falha ser súbita no material. É muito importante saber dimensionar as estruturas à encurvadura, pois a ruptura do elemento estrutural pela encurvadura é algo que se dá completamente sem aviso. Portanto, a estrutura não começa a mostrar sinais que irá entrar em colapso e de repente entra em colapso e falha. É muito importante, então, saber o valor desta carga crítica. Portanto, este valor tem que ser calculado. E daí podermos, então, dimensionar as estruturas, os pilares, para resistir à encurvadura e, portanto, esta não ocorrer nos pilares da nossa estrutura. De modo a obter-se, então, o valor da carga crítica, apresenta-se então agora o tópico da expressão de Euler para colunas articuladas. Esta expressão de Euler vai-nos então permitir obter a carga crítica para qualquer tipo de estrutura em coluna. Considere-se então a barra biarticulada em A e B com um comprimento total L. Esta barra é então sujeita a um esforço axial de compressão, um esforço total P, aplicado então no ponto A. Isto irá levar a nossa barra até uma situação de encurvadura, sendo nessa altura então também a reação em B é igual a P. O objetivo então da demonstração que se segue é obter o valor da carga crítica P, denominado por P índice CR de crítico, para o caso então de uma viga coluna, como há apresentado do lado esquerdo, biarticulada e sujeita à compressão. Após entrar em encurvadura, a barra, portanto a viga coluna, vai fletir, ou seja, vai estar sujeita às mesmas regras da flexão. Como tal, vai assumir-se que a deformada da viga coluna é definida pela equação diferencial da linha elástica aproximada, ou seja, a segunda derivada
de y, portanto, a deformada, em ordem a x, é igual ao momento a dividir pelo modo de velocidade vezes o momento de inércia. Vamos então dar início agora à demonstração. Vamos considerar então um ponto A, sujeito então à carga P, que está em linha ainda com o ponto B. Após a deformação, note-se que o ponto B também tem a mesma reação P, após a deformação, então, irá ficar então uma deformada deste género. Esta, a vermelho, será então a nossa deformada com encurvadura. Este eixo será o eixo dos y. E este eixo, nesta direção, será o eixo do x. Note-se que o ponto A tem como coordenadas x igual a 0 e, portanto, obviamente, y igual a 0, pois não tem deslocamento. E o ponto B tem, então, como coordenadas x é igual a L e y também é igual a 0, sendo, então, o comprimento total da viga L. Vamos, então, aqui marcar um dado ponto Q. Um ponto qualquer. Este ponto Q está à distância do eixo do x de y e está à distância de A de x. Observando então agora apenas este troço, o troço que vai entre A e B, podemos então repetir e ficar com o seguinte. Temos então a linha que liga A a B e temos aqui o eixo dos y. E apenas o pedaço da viga já deformada até ao ponto Q. No ponto Q temos aqui uma dada secção. Vamos considerar que nesta secção está a atuar então o P, pois o esforço axial mantém-se a atuar. E agora vamos considerar aqui um momento. É uma incógnita. Irei considerá-lo nesta direção. Em A está aplicada uma força P. Note-se que a distância que vai entre a linha do x, que é esta, e o ponto Q é o nosso yx, portanto, o deslocamento transversal do ponto P. E esta distância vamos chamar então de x. Bem, impondo o equilíbrio, fazendo então o somatório dos momentos no ponto Q igual a 0, verificamos então que ficamos com. Note-se que para este caso, iremos, uma vez que estamos a fazer somatório das forças, estamos a considerar os sentidos convencionados como positivos cartesianos. E uma vez que o nosso eixo XY original era neste sentido e nós o rodamos de 90 graus, ficamos na mesma com, repare-se, x para baixo agora, y, tudo se mantém. Continua a ser positivo uma rotação no sentido anti-horário. Pois bem, esta equação então irá dar origem, olhando para as forças envolvidas, irá dar origem a P vezes YX, o braço, mais o momento é igual a 0. Continuando a expressão, obtenho então que o momento é igual a menos P vezes YX. Bem, assim, a equação diferencial da linha elástica aproximada pode então ser escrita como é só substituir o momento pelo que deu aqui e tenho então portanto menos P vezes YX sobre EI. Continuando o desenvolvimento da expressão, fico então com
passando tudo para o lado esquerdo. Igual a zero. Pois bem, cheguei então a uma equação diferencial. Esta equação diferencial é de segunda ordem, linear, homogénea e de coeficientes constantes. Vamos criar uma variável auxiliar para nos ajudar a resolver a equação diferencial. Essa variável auxiliar, vamos então dizer que é Q ao quadrado, que é igual a P sobre EI. Substituindo então na equação diferencial de segunda ordem, obtemos então esta expressão. Pois bem, a solução geral para esta equação é dada por yx, C1, uma constante, seno de Q vezes x mais C2 cosseno de Q vezes x. Bem, é com base então nesta solução geral que eu vou obter agora o C1 e o C2, substituindo valores das condições de fronteira. E o que é que são as condições de fronteira? As condições de fronteira são então as posições no espaço do ponto A e do ponto B. E então, reparo que para x igual a 0, y é igual a 0, e para x igual a L, y é igual a 0. E então vou aqui substituir. Para o ponto A, eu reparo que quando x é igual a 0, o y é igual a 0. Substituindo então na equação geral, na solução geral, fico então que 0 é igual a C1 seno de Q vezes 0 mais C2 cosseno de Q vezes 0. Pois bem, isto dá-me então que C2, pois este irá dar 1 e este irá dar 0, C2 é igual a 0. Fazendo o mesmo, mas agora para o ponto B, em que x é igual a L, aproximadamente, e y é igual a 0, pois a deformada nesse ponto é nula, terei então 0 é igual a C1 e ficarei agora com seno de Q vezes L mais C2 cosseno de Q vezes L. Bem, mas há pouco já vi que C2 é 0. Portanto, vai desaparecer da expressão, ficando apenas com C1 seno de Q vezes L é igual a 0. Pois, desta expressão, não poderei então considerar que C1 é igual a 0, pois então fico sem equação. Esta expressão tem duas soluções. Ou C1 é 0, ou o seno de QL é 0. E tal e qual como já disse, se este for igual a 0, ficarei sem expressão. Fica 0 igual a 0 na expressão, pois C1 passaria a 0. Então, a única solução é o seno QL ser nulo. Olhando para o círculo trigonométrico, verifico que o seno é nulo em duas posições. Quando o ângulo é 0 e quando o ângulo é π. Então, o seno de 0 é 0 e o seno de π também é 0. Mas de verdade não é só em 0. 2π também dá seno nulo. E 3π também dá seno nulo.
5π dá seno nulo e etc. 4π, perdão. Ou seja, se eu tiver seno de n vezes π, este valor é nulo. Sendo que n é o conjunto de números inteiros, a começar pelo próprio 0, o 1, o 2, o 3, até o infinito inteiro. Note-se agora que eu cheguei à conclusão que seno de QL é então igual a seno de n vezes π. Posso então dizer que QL é igual a n π. Bem, daqui eu obtenho então que Q é igual a n π sobre L. E Q ao quadrado o que será? Q ao quadrado será este termo também ao quadrado. Fico então com n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado. Há pouco tinha começado por dizer que Q ao quadrado é igual a P sobre I. Posso então igualar esta expressão a esta expressão. Assim, igualando as duas expressões, obtenho P sobre EI é igual a n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado. Posso então agora afirmar que P é igual a EI, irei começar então com n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado, vezes EI. Este então será então o valor de cargas críticas possíveis, pois não posso esquecer que n assume vários valores inteiros. E qual destes é menor, sem contar com o próprio zero? É menor quando n é igual a 1. Portanto, assumindo o mínimo, pois é aquele que satisfaz a primeira equação, P passará a ser igual então a π ao quadrado EI sobre L ao quadrado. E esta é a nossa carga crítica. Esta é a menor carga possível que leva à encurvadura. Qualquer valor de carga sobre a nossa viga, sobre a nossa viga coluna, terá que ser inferior a esta carga crítica, caso contrário, a estrutura entra em encurvadura. Resumindo, a carga crítica é a carga a partir da qual a viga coluna já não tem capacidade para regressar à configuração inicial, à configuração reta. Note-se aí no exemplo rápido à direita, então enquanto a carga que está aplicada sobre a nossa viga coluna for inferior à carga crítica, ela vai manter-se então reta. A partir do instante em que a carga passa a ser superior à carga crítica, ela entra em curvadura e vai até à ruptura, portanto entra em colapso inesperado. Na expressão que nós temos aqui, só para recapitular, o E é então o módulo de elasticidade, o L é o comprimento da viga coluna e o I é então o mínimo entre o IYY e o IZZ da secção transversal da nossa viga coluna. Portanto, é o menor dos momentos de inércia. A expressão de Euler permitiu-nos então obter a carga crítica, o P crítico, para, neste caso, vigas colunas biarticuladas no ponto A e no ponto B. Para uma viga então biarticulada de comprimento L,
a carga crítica será então π ao quadrado vezes o modo de elasticidade do material vezes o momento de inércia a dividir pelo L ao quadrado. Esse momento de inércia é o menor dos momentos de inércia segundo a direção y, ou segundo o eixo dos z's da secção transversal. Posso também definir, então, já nesta fase, a área da secção transversal. Vamos supor uma secção transversal retangular cuja base seja B e cuja altura seja H. A área da secção transversal seria, então, B vezes H. Bem, também é importante obter a tensão crítica. E esta tensão crítica obtém-se então fazendo a carga crítica a dividir pela área da secção transversal. Antes de avançar com a demonstração, vou só recordar o conceito de raio de giração. O raio de giração de uma secção transversal define-se como a raiz quadrada do momento de inércia, segundo o respectivo eixo, a dividir pela área da secção transversal. Então, fazendo a substituição, note-se que ficarei com que a tensão crítica é igual, substituo então pelo valor do P crítico, π ao quadrado é I sobre L ao quadrado, tudo a multiplicar pela área. Note-se que o momento de inércia dividido pela área é, na verdade, o raio de giração ao quadrado. Posso então escrever π ao quadrado é sobre L ao quadrado, tudo a multiplicar por I ao quadrado. Bem, posso continuar a desenvolver a expressão. Note-se que este I ao quadrado pode então ser dividido pelo L ao quadrado, ficando então que a tensão crítica é igual a π ao quadrado é sobre, abre parênteses, L ao quadrado a dividir pelo raio de giração. Bem, daqui nasce um novo conceito. Nasce o conceito de coeficiente de esbelteza da coluna, usualmente denominado apenas por coeficiente de esbelteza. E o coeficiente de esbelteza, normalmente é denominado pela letra grega lambda, é igual a L sobre o raio de giração. E este raio de giração é, tal e qual porque provém do momento de inércia, é igual ao mínimo do raio de giração na direção y, raio de giração da direção z. O menor destes dois valores, então, irá dar-me o raio de giração i. Recordo apenas que seria possível obter o raio de giração segundo y, utilizando a definição, ou o raio de giração na direção z, usando esta definição. Bem, com isto posso então definir, e vou escrever aqui a vermelho, posso então definir a tensão crítica como sendo igual a π ao quadrado vezes o modo de elasticidade, tudo a dividir, repare, se L ao quadrado a dividir por I ao quadrado, é o quadrado de lambda. Lambda ao quadrado, o coeficiente de esbelteza. Fica então com duas expressões, uma para a carga crítica, a carga máxima que pode ser aplicada à estrutura, e outra para a tensão crítica, a tensão máxima a que pode estar sujeita a nossa estrutura. Note-se que, se a tensão da nossa estrutura ultrapassar o valor da tensão crítica, a nossa estrutura irá entrar em encurvadura. Portanto, esta expressão irá permitir dimensionar a nossa estrutura à encurvadura, não permitindo que a tensão instalada ultrapasse o valor da tensão crítica.
Passemos agora ao tópico da generalização da expressão de Euler para outras condições de fronteira. O primeiro exemplo que vimos foi de uma viga biarticulada, portanto uma viga coluna, sujeita a um esforço axial. Esse esforço axial, portanto, quando é atingido o P crítico, nesse esforço axial, a viga então, a viga coluna, vai deformar, apresentando a deformada que está a vermelho. Neste caso, podemos dizer então que o nosso comprimento efetivo será igual ao próprio comprimento da viga coluna. Portanto, podemos dizer que o comprimento efetivo é igual ao comprimento da própria coluna. E o que é que acontece para uma viga encastrada, em que o topo superior está livre e o inferior está submetido ao encastramento? Neste caso, caso a carga axial ultrapasse o valor de P crítico, a configuração de encurvadura será então a curva que está a vermelho. Se fizermos a construção gráfica, apenas construção gráfica, isto não existe, é apenas um auxílio matemático. Se fizermos então a construção gráfica da linha de encurvadura para baixo, portanto a sua simetria, obtemos então a curva que está a laranja. Note-se que esta curva a laranja mais a curva a vermelho é muito semelhante à curva de encurvadura que se dá para o caso da biarticulada, do lado esquerdo. Mas neste caso o comprimento total é 2L. Podemos então dizer que para o caso da viga encastrada, o comprimento efetivo é de facto então 2 vezes o comprimento L. Pois é este comprimento total, o tal efetivo, que nos dá a configuração de encurvadura muito semelhante à configuração de encurvadura do caso biarticulado. Um outro caso de apoio de vigas-coluna é então o caso do encastramento na face inferior e o encastramento especial na face superior. Portanto, no ponto superior o que nós temos é o encastramento, mas que permite movimentos na horizontal. O que significa que se a carga axial de compressão for superior ao P crítico, vai então permitir que a viga deforme e entre em curvadura com a configuração a vermelho, ou seja, o carrinho move-se para a direita, por exemplo, mas mantém uma rotação nula na viga. Bem, esta configuração, então, se nós fizermos a mesma construção geométrica e matemática que fizemos anteriormente, o que nós verificamos é que, então, na face inferior, portanto, abaixo da viga, a configuração simétrica é a que está representada a laranja. E conseguimos compreender que, ou pelo menos visualizar, que existe ali um certo comprimento de viga cuja deformada é muito parecida, a deformada de encurvadura, à deformada da viga biarticulada. Nestes locais aqui em que há inflexão então da curvatura, tanto em cima como em baixo, podemos verificar que esse comprimento é igual a L. Então podemos dizer que para este caso também o comprimento efetivo de encurvadura é igual a L. Pois este L representa a distância que vão entre os dois pontos de inflexão de curvatura. Um outro caso é quando temos bloqueado completamente todas as rotações e movimentos segundo x em ambas as extremidades da viga. Neste caso, poderemos considerar então que em cima está encastrado e em baixo também. Existe então uma carga axial que vai ser ultrapassada para lá do P crítico e então a viga tem a deformada de encurvadura apresentada a vermelho. Neste caso, consegue-se compreender que nessa deformada a vermelho, os pontos de inversão do raio da curvatura, portanto, sinal do raio da curvatura, se dão a L sobre 2. Neste caso, então, poderemos dizer, e podemos então aqui afirmar, que é entre esses dois pontos que a configuração fica parecida com a configuração da viga biarticulada. Então, o nosso comprimento efetivo poderá ser L sobre 2. O último caso aqui apresentado é então de uma viga que na parte inferior está encastrada e na parte superior tem uma articulação, que permite então um movimento, como há pouco, segundo Y. Quando o esforço axial ultrapassa então o P crítico, o nosso comprimento efetivo de encurvadura, portanto aquele que fica mais semelhante à viga biarticulada, é então cerca de 0,7.
vezes o comprimento da nossa viga. Repare-se que todos os comprimentos efetivos poderiam ser substituídos por uma expressão simples dependente do caso de apoio, portanto, dependendo das condições de apoio da própria viga. Note-se que neste primeiro caso, o comprimento efetivo é igual a 1 vezes L. O que quer dizer que podemos dizer que o comprimento efetivo é igual a um parâmetro k vezes o L, sendo o k igual a 1. No segundo caso, é notório já, consegue-se perceber que o k, neste caso, é igual a 2. E isso irá permitir conservar a expressão original. Iremos ter que o comprimento efetivo continua a ser igual a k vezes L. No terceiro caso, verificamos que k é novamente igual a 1, permitindo conservar novamente a expressão que o comprimento efetivo é igual a k vezes L. Repare-se, o segundo caso, para recordar, é este. No terceiro caso, então, k é igual a 0,5, igual a 1 meio, permitindo obter na mesma expressão que o LE é igual a k vezes o comprimento da viga. E no último caso, aqui está o k igual a 0,7. Por conseguinte, cada um dos casos das condições de fronteira terá o seu próprio k, para obtermos então o comprimento efetivo da nossa viga. Só estará apenas colocar aqui também que LE é igual a k vezes L, como em todas as outras expressões. Recorda-se então a expressão do P crítico. P crítico é igual a π ao quadrado EI sobre o comprimento ao quadrado. Este comprimento, de facto, é o comprimento efetivo. Fazendo agora a substituição pela expressão de que comprimento efetivo é igual ao k vezes o L, ficamos que P crítico é igual a k ao quadrado vezes L ao quadrado. Mais uma vez, podemos então continuar a desenvolver a expressão para as tensões e obter então a expressão da tensão crítica. Para a tensão crítica, verificamos também, já anteriormente, que o I é igual à raiz de I, momento de inércia, sobre A. Ou seja, o raio de giração é igual à raiz quadrada do momento de inércia sobre a área da secção transversal. Então, desenvolvendo então para a tensão crítica, sabemos que a tensão crítica é igual, de facto, então, ao P crítico sobre a área da secção transversal. Fazendo então a decomposição, obtemos que a tensão crítica irá dar π ao quadrado vezes E sobre k ao quadrado vezes lambda ao quadrado. Sendo que lambda, não nos podemos esquecer, é igual ao coeficiente de esbelteza da coluna. Lambda é igual ao comprimento real da nossa coluna sobre o raio de giração. Pois bem, obtivemos então aqui duas expressões. Obtivemos a expressão para a tensão crítica e mais acima já tínhamos obtido a expressão para a carga crítica e ambas as expressões vêm agora em função do K. Então, quer dizer que para cada um destes casos de condições de fronteira, iremos ter então valores diferentes para a tensão crítica e para a carga crítica. Bastará apenas substituir o valor de K. Note-se que para este caso, então, iremos ter uma carga crítica que é igual a π ao quadrado
é I sobre L ao quadrado, tal e qual como já tínhamos visto, e a tensão crítica é igual a π ao quadrado E sobre lambda ao quadrado. Para o caso, então, da barra ou da viga coluna encastrada, o K igual a 2, só temos que substituir nas várias expressões K igual a 2, ficando então com uma carga crítica que é igual a π ao quadrado é I sobre K ao quadrado vezes L, portanto 2 ao quadrado é 4, L ao quadrado. E a tensão crítica é igual a π ao quadrado vezes E sobre o K ao quadrado, que é 4, lambda ao quadrado. Como é compreensível, cada um dos outros casos então de condições de fronteira terá então o seu valor de P crítico e o valor de tensão crítica. Bastará então substituir o valor de K correspondente nas duas expressões. E isso irá então conduzir a este par de expressões para o caso da viga então encastrada na face superior, mas que permita deslocamentos segundo x, que será então os valores que irei aqui indicar. Portanto, este será para o P crítico e para a tensão crítica, no caso então de uma viga encastrada na face inferior e com face superior a poder mover-se segundo x, mas também com impedimento de rotação. Caso então estejamos no caso da viga encastrada, portanto impedimento de rotação na face inferior e impedimento de rotação na face superior e também impedimento de movimentar segundo x, será este então o caso, o K igual a 0,5 e, portanto, aqui por substituição teremos o P crítico igual a esta expressão e a tensão crítica será então esta expressão. Caso a viga seja então encastrada na face inferior, portanto, e articulada, na superior, então o K igual a 0,7, fazendo a substituição na expressão, teremos então P crítico então igual à expressão indicada e a tensão crítica também. Note-se que não temos, na verdade, que memorizar nenhuma destas expressões para o K igual a 1, K igual a 2, K igual a 0,5 ou 0,7. Na verdade, a única coisa que temos que ter em mente é então as expressões referentes à carga crítica e referentes à tensão crítica, em função do valor de K. E então tentar compreender que para o caso de condição de fronteira biarticulado o K igual a 1 e fazer a correspondente substituição. Para o caso da viga encastrada K igual a 2 e fazer a correspondente substituição nas expressões. E etc. Para cada caso de fronteira teremos o seu valor de K e vamos inseri-lo então nas expressões. Temos de ter então em conta estes valores de K que aqui estão e estes sim, tê-los sempre presentes. Pretende-se agora compreender a influência da esbelteza na tensão limite resistente. Considerou-se então um dado material, por exemplo, aço, e foram construídos diversos provetos, diversas barras, de diferentes comprimentos, L. No entanto, todas essas barras
tinham a mesma secção transversal. Todas elas tinham o mesmo B, da base, segundo o eixo dos Z's, e todas a mesma altura, segundo o eixo dos Y. A única coisa que variava em todas as barras era, então, a dimensão do comprimento da barra, o comprimento L. Todas essas barras foram, então, biarticuladas e numa das articulações foi, então, imposta uma carga axial de compressão P. Levaram-se todas as barras até ao limite de resistência das barras, até ao colapso. Para cada ensaio foi então obtida uma carga crítica. A carga conduzia à encurvadura e a respectiva tensão crítica pôde ser calculada. Era então a carga crítica a dividir pela área da secção transversal, portanto base vezes altura. Produziu-se então um gráfico que relacionava a tensão crítica com o coeficiente de esbelteza. Recorde-se que o coeficiente de esbelteza é então o comprimento total da barra a dividir pelo raio de giração. À direita, encontra-se agora o gráfico. Cada ponto vermelho representa um ensaio efetuado. Verificou-se que a tensão limite em que podia utilizar a peça, ou seja, a partir da qual se começava a dar o fenómeno de encurvadura e, portanto, que levava à ruptura, ao colapso inesperado da peça, essa tensão limite diminuía à medida que o lambda, o coeficiente de esbelteza, aumentava, ou seja, à medida que o L ia aumentando e a peça ficava cada vez mais esbelta. Com o tempo observou-se então que esta curva aqui apresentada pelos ensaios experimentais, note-se que cada ponto vermelho é um único ensaio experimental, poderia ser ajustada então por 3 curvas, ou 2 retas e uma curva. Curiosamente, verificou-se que, enquanto o lambda fosse inferior a 20, então, a nossa curva era de facto uma constante. E poderia ser apenas aproximada com σy. No entanto, à medida que o lambda variava entre 20 e um dado parâmetro lambda p, então a curva passava a ser linear e então tínhamos uma equação linear. Esta equação linear aproximada poderia então ser obtida da seguinte forma. Portanto, nós sabíamos o valor do primeiro ponto, em y, σy, e então poderíamos saber o valor de σp. Pois, se ele se dava para lambda_p, então a tensão nesse ponto, pela expressão de Euler, é π² sobre lambda ao quadrado p. E, ao longo de x, este seria 20 e este seria lambda_p. Esta reta que aqui está, então, pode ser aproximada por esta expressão linear, que aqui está. Pois, então, a equação linear é a equação aqui representada. Verificou-se que, a partir de lambda_p para a frente, então, quem regia a entrada em curvadura do nosso espécime era a curva de Euler. Governada pela equação de Euler, pela expressão de Euler, que já vimos também no passado, dada por esta expressão. Ou seja, o comportamento dos nossos provetos, portanto das nossas vigas colunas, é regido por 3 segmentos de equações. Enquanto o lambda está compreendido entre 0 e 20, estamos então perante, entre 0 e 20, estamos perante vigas curtas, vigas cujo UL é muito mais pequeno. Quando nós estamos com o lambda compreendido entre 20 e um dado lambda p, então estamos nas chamadas vigas intermédias. Quando o lambda é superior a lambda p, estamos então em vigas esbeltas ou vigas colunas esbeltas, que por sua vez entram em curvadura muito cedo. São necessários estados de tensão muito baixos para que a viga entre em curvadura. Esse estado de tensão é dado então pela curva de Euler.
Este gráfico, tensão, coeficiente de esbelteza, está aqui apresentado para a viga biarticulada, para a viga coluna biarticulada. No entanto, pode ser aplicado a qualquer tipo de estrutura. Portanto, quer seja encastrado em cima e em baixo, quer seja um encastramento e articulado em cima, fazendo o quê? Modificando então este lambda para o lambda efetivo. E todas as expressões passam a ter, então, passam a ser função do lambda, o lambda efetivo. Recordo que o lambda efetivo, portanto, o coeficiente de esbelteza efetivo, é igual ao comprimento efetivo, aquele que está afetado do kappa, a dividir pelo raio de giração. Como poderei então proceder ao dimensionamento de vigas colunas, tendo em conta esta nova informação? Bem, vou então fazer aqui uma breve exposição. Bem, posso começar por saber que tenho uma dada viga coluna com um dado comprimento L e posso saber então quais as condições de apoio neste e neste ponto da viga. De seguida, decido o valor do K. Obtenho então o comprimento efetivo da minha viga. É o K vezes o L. De seguida, após saber o K vezes L, posso também, uma vez que a área da secção transversal é conhecida, o que significa que o B e o H também, posso obter tanto o I de YY como o I de ZZ, obtendo, portanto, o raio de giração segundo Y e o raio de giração segundo Z. O mínimo destes dois será então o raio de giração da minha viga coluna. Posso então obter o coeficiente de esbelteza efetivo, que é igual ao comprimento efetivo a dividir pelo meu raio de giração. Bem, neste ponto, repare-se aqui, recorrendo então ao que já vimos, portanto, o coeficiente de esbelteza efetivo é de facto KL sobre I, tal e qual como aqui escrevi. Então, já tenho um valor para o lambda. Posso agora obter qual é que será a tensão limite para a minha peça, pela expressão da curva de Euler, ou pela equação linear, ou pela equação constante. Por conseguinte, chegado a esta fase, tenho que decidir quais das três equações é que eu vou utilizar. Se o meu lambda estiver compreendido entre 0 e 20, ele será então, a tensão máxima que eu poderei obter, será o meu sigma y. Portanto, vou considerar esta como a tensão admissível. Se o meu lambda estiver compreendido entre 20 e lambda p, que depende do material, portanto, este valor, então utilizarei esta expressão que aqui está. A ver, o meu sigma é igual, o sigma admissível, será igual a sigma y menos lambda p menos 20 sobre sigma p menos lambda y menos sigma y, tudo a multiplicar pelo lambda efetivo. Portanto, esta expressão. Se o meu lambda for superior a lambda p, então estarei que a minha tensão admissível será igual, então, à expressão de Euler. Com este sigma admissível, note que estou a utilizar um coeficiente de segurança de 1, portanto não estou a considerar coeficiente de segurança neste cálculo. O que eu tenho que fazer então é verificar se a minha tensão no corpo, que é dada por P sobre a área, portanto seria esta carga axial P de compressão, é menor ou igual que esta tensão admissível calculada por esta forma. Note-se que
à medida que a minha viga vai ficando cada vez mais esbelta, a minha tensão admissível vai sendo cada vez mais baixa. E à medida que a viga vai ficando curta, portanto a viga pilar, estamos sempre a falar de uma viga pilar, uma viga coluna, vai ficando curta, com o lambda entre 0 e 20, então a minha tensão é igual à tensão admissível, que é igual à tensão de cedência, por exemplo, quando o coeficiente de segurança é 1, do próprio material. Vai agora analisar-se uma estrutura simples, para então aplicarmos os conceitos do dimensionamento à encurvadura. Considere a estrutura em aço, aí representada com uma barra CEA, com um pino em A e depois outra barra de A a B. Em A está aplicada uma força P. Determine o coeficiente de segurança utilizado em relação à encurvadura resultante da aplicação de uma força P igual a 15 kN. Vamos considerar então que temos um aço cuja tensão de cedência é 360 MPa e um módulo de elasticidade 200 GPa. A secção transversal, quer da barra CA, quer da barra BA, é a indicada. Uma base, então, segundo Z, de 50 mm e uma altura, segundo Y, de 100 mm. Bem, o primeiro passo, então, deste exercício será, então, obter o esforço em cada uma das barras. Vamos, então, desenhar o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre da nossa estrutura será, então, constituído pela barra de CEA e depois de A a B. Sendo então o ponto C um apoio duplo, irá surgir em C uma reação, segundo X, e uma reação, segundo Y. O ponto B, também um apoio duplo, irá então ter uma reação segundo X e uma reação segundo Y. Em A, temos então a carga aplicada de P de 15 kN. As dimensões da peça servem então para obtermos os ângulos. Note-se que até C temos então uma cota de 4 e de A a B temos 6, o que quer dizer que a remanescente será 2 metros. De C a A temos então um comprimento total de 3. Vou localizar novamente o ponto A numa outra posição para colocar então a distância entre C e A na direção do eixo do X. Tanto o eixo do X como do Y são então representados e rotações serão consideradas positivas no sentido anti-horário. O ângulo alfa que aqui está é obtido com a expressão alfa igual ao arco tangente de 4 sobre 3. Desta altura segundo y, projetada de 4, e comprimento segundo x de 3. Alfa dará então igual a 53,13 graus. Pois bem, neste momento temos então as nossas reações. Poderíamos transformar isto então num problema de um arco de 3 rótulos, ou, uma vez que a barra de C a A não contém qualquer tipo de esforço, poderemos já fazer então aqui um corte na barra e representar os seus esforços internos. NCA, NCA. O que simplifica bastante a equação. Mas, uma vez que a barra AC, AB, também não contém qualquer tipo de esforço intermédio, poderemos cortar por aqui a barra e representar apenas o NBA, NBA. E assim, desta forma, o nosso problema resume-se apenas a este sistema que aqui está. Temos apenas para este sistema que resolver um sistema de equações, somatório das forças segundo x e somatório das forças segundo y. Note-se que o ângulo oposto aqui também é o ângulo alfa.
Desta forma, ficaremos então com, segundo x, NCA negativo cosseno do ângulo alfa mais P igual a zero. E segundo y, teremos então menos NCA seno do ângulo alfa menos NBA igual a zero. Isto irá dar-nos então que NCA, uma vez que P é conhecido, é igual a 25 kN. E é positivo, o que significa que esta barra está a tração. Por sua vez, o NBA irá dar menos 20 kN, negativo, o que quer dizer que está a compressão. Bem, a única barra que irá ser verificada então em curvadura será a barra que está à compressão, pois à tração não se dá o efeito de encurvadura. Este só ocorre em barras à compressão. Vai então verificar-se a resistência da barra à encurvadura. Será apenas da barra BA, pois é a única barra que está, de facto, sobre um efeito de compressão. Representa-se outra vez então a nossa barra, desta vez só apenas o ponto A e o ponto B. Note-se que o ponto B é um apoio simples. E o ponto A, que aqui está, portanto B em baixo, A em cima, está sujeito então a uma carga axial de compressão de 20 kN. Bem, temos que garantir que este esforço que aqui está é menor que a carga crítica, N crítico ou P crítico. Caso N seja superior ao P crítico, o que vai ocorrer será então o efeito de encurvadura. O nosso ponto A irá descer, irei representar aqui o P, o ponto A irá descer, aqui ficará o ponto B, o ponto A, e a peça irá então encurvar. E este é o efeito não desejado. Se verificarmos a disposição espacial da nossa barra BA, verificamos então que ela poderá ser algo deste género. Temos então aqui o efeito tridimensional e no ponto B em baixo teremos então um apoio deste género, tridimensional, com um pino a atravessar toda a barra e até ao lado oposto e o outro apoio. Este será então o caso do apoio B. E na parte superior da nossa barra, a nossa viga coluna, temos então uma carga axial N. Poderemos representar este como o eixo dos Y e este como o eixo dos Z, sendo então aquela a secção transversal que era dada no início do problema. Esta altura completa então será 100 e esta base será 50 mm. A nossa barra, ao encurvar, irá encurvar então, respeitando então o momento de inércia menor. Repare-se que o nosso I de Y será inferior, como iremos ver, ao I de Z. O que significa então que a nossa barra, se encurvar, será segundo
este plano como se a rotação se tivesse dado em torno do eixo dos y. Posso efetuar então, efetivamente agora, o cálculo e chegar à conclusão que y, que o momento de inércia segundo y, é igual a b ao cubo h sobre 12, que é igual a 50 ao cubo vezes 100 sobre 12, que dá o valor aqui apresentado. Em relação ao I de Z, portanto, ao momento de inércia segundo o eixo dos Z's, terei então o costume B H ao cubo sobre 12, que dará 50 vezes 100 ao cubo sobre 12. Neste caso terei então o I, o momento de inércia, que irá então ser importante para a encurvadura, será igual ao mínimo do momento de inércia segundo y e o momento de inércia segundo z, ou seja, será o momento de inércia segundo y. Este será o que será utilizado, será o momento de inércia utilizado nos cálculos à encurvadura. Bem, continuando, verificamos agora que a nossa barra tem de facto um comprimento total de 6 metros. Note-se pelo exercício que entre A e B vai uma distância de 6 metros. E o tipo de apoio é uma barra biarticulada. Por conseguinte, o K é igual a 1. Estou em modos, então, de calcular o comprimento efetivo. Uma vez que L é igual a 6, então, e o comprimento efetivo é o K vezes L, neste caso irei ficar com 1 vezes 6, que é igual ao comprimento real da barra. Este comprimento poderá ser também apresentado em milímetros, dando então 6.000 milímetros. Bem, estou então em modos de calcular a carga crítica. O P crítico, utilizando a expressão de Euler. A expressão de Euler diz-me então que P crítico é igual a π ao quadrado, módulo da cidade, o I mínimo da secção transversal, portanto o momento de inércia mínimo da secção transversal, e o comprimento efetivo ao quadrado. Isto irá dar então acesso à seguinte expressão. Irei colocar o módulo de elasticidade em megapascais, pois estou a trabalhar com todas as dimensões em milímetros. E então, irei obter um P crítico igual a 57.155 newtons. Recordo que o esforço na barra, o NAB, ou NBA, é igual a 20.000 newtons. Ainda estou bastante longe do P crítico. Posso então calcular o coeficiente de segurança da nossa barra. Ela é igual, então, ao P crítico sobre o NAB. Estou a trabalhar então com um coeficiente de segurança cerca de 2,8. Ainda bastante longe então da nossa barra entrar em curvador. E atenção, poderei calcular então a tensão crítica
e comparar esse valor com a tensão admissível da nossa peça. A expressão de Euler diz-me que a tensão crítica é obtida com a carga crítica é dividido pela área da secção transversal. E esta é 57.115 a dividir pela área, e poderei pôr essa área em milímetros. A tensão irá sair em megapascais e esta dá então 11,6 megapascais. Note que no enunciado diziam-nos que a tensão de cedência deste aço era 360 megapascais. O que significa então, uma vez que a nossa tensão de cedência é igual a 360 megapascais, que a nossa tensão crítica é muito inferior à tensão de cedência do material. Este resultado é muito importante, pois nota-se por aqui que é muito mais limitativo dimensionar uma barra à compressão ou à encurvadura que uma barra simples à tração. Note-se que se estivéssemos a dimensionar a tração, teríamos apenas que ter em consideração esta tensão de cedência no cálculo estrutural. Analisando a mesma barra, mas agora para prevenir efeitos de encurvadura, a tensão máxima disponível do material é esta, o que é muito inferior.